Ei, vocês, como vocês enxergam Deus? Onde está Deus? Mais uma vez, pessoal, aqui no conteúdo para todos nós. E esse conteúdo, eu vou ser sincero para vocês, há muito tempo, digamos assim, há mais de 2, 3 meses que eu estou refletindo num conteúdo nesse sentido para todos nós. Num conteúdo assim, porque é meio um conteúdo meio delicado, é meio sensível relacionado, né, à nossa sociedade de uma forma geral, à criação, da formação da nossa sociedade. E eu estudei muito relacionado a isso, li alguns livros que moldou bem assim o tema que eu vou passar para vocês, junto com as experiências de vida que eu tive, algumas situações abstratas que aconteceu na minha vida, situações palpável, né? Mas situações também que a gente não enxergava fisicamente, mas que estava acontecendo no contexto espiritual, no contexto de energia, algo que estava transformando a minha vida em várias situações. E reflexo disso, pessoal, eu acabei chegando neste conteúdo com todas essas bagagens que eu adquiri nesses últimos meses para produzir este conteúdo e resolvi passar para vocês nesta noite. E digamos assim, pessoal, com certeza, como eu falei para vocês, que é um tema meio sensível, que mexe muito com as crenças das pessoas, né? O nosso país é um país extremamente religioso. E não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Cada um tem um domínio de religião, né? Digamos assim, uma tradição religiosa. E o Brasil também não é diferente disso. Então, a religião acabou moldando, né, a nossa sociedade. Vamos falar precisamente do nosso país. Moldou a nossa sociedade. E assim, muitas usaram, né, a palavra de Deus, usaram a Bíblia, usaram os ensinamentos de Jesus para distorcer algumas situações, é lógico. Não estou falando que as religiões é de tudo ruim. Existem situações nas religiões que são extraordinárias, de ajudar o próximo, né, de frequentar presídios, de visitar hospitais, de evangelizar, de pregar o evangelho, assim como os ensinamentos que Jesus deu, os mandamentos que Jesus deixou de pregar o evangelho a toda criatura. Então, isso, a parte da religião, é importante isso. Só que também, gente, existe situações nas religiões que fazem com que as pessoas elas sejam escravas daquela situação, daquela, digamos assim, doutrina. E você vê algumas religiões mais antigas, mais tradicionais, em situações que as pessoas se preocupavam muito, né, com a estética, né, dos homens, com a estética das mulheres, com o que estava apresentado, do que puramente do coração, da pureza de coração das pessoas. Então as pessoas se preocupavam se as mulheres estavam com o cabelo cortado ou não, se as mulheres estavam com unha pintada ou não, se estava de maquiagem ou não, mas ninguém discutia exatamente a parte emocional da mulher, como que a mulher estava sentindo dentro da sua alma, dentro do seu coração. Então era uma coisa muito superficial. E vamos trazer também na parte lá da época que Jesus esteve aqui na Terra. Quais foram os povos
daquela sociedade que praticamente crucificaram Jesus. A Bíblia relata de fariseus, né, de pessoas sacerdotes, pessoas religiosas. Ou seja, basicamente foram os religiosos que praticamente crucificaram Jesus. E aí hoje com essa hipocrisia de que está pregando o evangelho, pregando a toda criatura, só que, né, prejuga as pessoas pelo que as pessoas estão vestidas, pelo que as pessoas têm de bem patrimonial, pelo que as pessoas são por fora. E não se preocupa, não discute, não toca nessa ferida para entender a parte interna do ser humano. Como que as pessoas veem isso, né? Então, a religião, eu falei para vocês, separa as partes boas, mas também tem essas partes terríveis. Infelizmente, gente, a gente vive dentro de nós, a gente temos energias. E vamos classificar aqui, sim, né, que dentro de nós, dessas duas energias, o que você dá mais ênfase, o que você mais alimenta, é a energia que você vai passar para as pessoas. Então, vamos exemplificar assim, digamos assim, que a energia boa seria Deus e a energia negativa seria o diabo. Né? Então, vamos colocar nesse sentido para ficar bem claro para as pessoas. Deus é um ser supremo, criador dos céus e da terra. Criou todas as criaturas, criou a terra, criou os animais, criou o ser humano. Então, partindo dessa primícia, se Deus criou todas essas coisas, criou o homem então seria a criatura de Deus. Só que, exemplificando assim precisamente o homem, Deus relata na Bíblia, no livro de Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E às vezes as pessoas entendem assim, né? Ah, a sua semelhança. Então, o Deus então deve ser um senhor velho, de barba branca, tipo de uma forma humana, né? E o que ele quis dizer, gente, que eu entendo nessa parte assim, que eu compreendi, que ele coloca a semelhança em comportamentos, não é fisicamente, porque fisicamente nós somos limitados. Quando a gente vier a faltar nesse mundo, a matéria, ossos, carne, cabelo, isso aqui vão ser tudo se desmanchando na terra. E o que fica vivo é o espírito, que normalmente o espírito sai e vai para da sua origem, que no caso seria Deus. Então, para exemplificar para nós assim, vamos colocar que Deus seria o outro eu, né? Ou seja, nós genuinamente, você colocar em prática assim essa palavra do livro de Gênesis, que Deus criou nós a imagem e a semelhança dele. Então, eu entendo dessa forma que Deus está dentro de nós. E em forma de uma palavrinha muito pequena, minúscula, mas que é um tamanho imenso, que seria a fé. Ou seja, a fé no que a gente está falando agora faz com que a gente acredite que realmente nós somos imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes, pessoal, a gente acaba com o nosso velho eu, né, que digamos assim, que seria a nossa matéria aqui, a gente se limita muito. E esse é o lado que eu falo para vocês, que seria esse velho eu, digamos assim, ele é muito iludido pelo diabo. O diabo ele já tem a condenação dele lá. Ou seja, ele já está decretado o destino dele. E ele sabe que ele não vai conseguir mais mudar isso. Então o que ele quer fazer? Ele quer trazer para junto dele mais pessoas para juntar esse bando com ele, entendeu? Então ele quer manchar a imagem do que Deus criou, que é o ser humano, que é a imagem e semelhança dele. Então ele quer, ou seja, como que ele age? Ele age com esses pensamentos usando o seu velho eu, que é um velho eu limitado.
que você só enxerga um palmo diante dos seus olhos. E muitas pessoas não conseguem colocar com tanta ênfase o seu outro eu, que digamos assim, é o seu espírito, que é o que tem elo direto com Deus. Então, quando Deus fala que criou nós a imagem e semelhança, não é fisicamente, gente, mas sim espiritualmente. Ou seja, quando ele coloca essa palavra, para a gente entender que nada é impossível para nós. Assim como ele coloca que nós somos a imagem e semelhança dele, então o que pode ser impossível para nós? O que a gente se limita tanto? Né? Então a gente acaba trazendo esse velho eu que vai atrapalhar a nossa vida, sendo que a gente quanto mais a gente ser mais espiritual, mais a gente vai estar mais próximo da realidade do que Deus quer para nós. E a gente vive num mundo, numa situação complicadíssima, porque junto com as religiões, né? E para você ver, o diabo ele usa as pessoas que estão exatamente dentro da igreja para escravizar as pessoas. Ou seja, falando que dinheiro é ruim, que riqueza não é bom, que a mulher estando com o cabelo pintado assim, sabe, isso, aquilo, outro. Olha a vida do fulano, olha como que fulano é assim. Ou seja, dentro da própria igreja ele fica soltando essas setas. E cabe nós absorver isso ou não. Então, a gente precisa dar mais ênfase para esse nosso outro eu, que seria esse elo de ligação com Deus. Então, gente, o intuito desse conteúdo é exatamente isso. Como no começo da introdução do conteúdo. Onde está Deus? Deus está dentro de nós. E aí, cabe nós, com o nosso livre-arbítrio, absorver esta palavra, colocar em prática na nossa vida e usufruir desse benefício que Ele nos deixou. E quer que eu dou um exemplo para vocês que realmente isso funciona? Vou dar um exemplo na natureza mesmo. Assim. Deus, como eu falei para vocês, a gente não pode classificar Deus como humano, né? Ele digamos assim, é uma energia, é um espírito que está em todo momento, em cada parte, ao mesmo tempo. Então, assim como Deus está dominando toda uma galáxia, todo um universo, ele também está numa simples semente lá dentro, uma energia numa semente que você joga na terra e aquela energia faz com que aquela semente se transforme e vire uma árvore e depois dê frutos. A gente não consegue explicar palpavelmente isso, né? Mas a gente sabe que existe uma energia por trás daquela semente. E qual que é essa energia? Eu acredito que seja Deus, é o poder de Deus, é o próprio Deus. Então, gente, nós vemos a manifestação de Deus também na nossa vida. Como que a gente consegue explicar assim, de uma forma humana, uma semente no útero de uma mulher que depois de 9 meses vai gerar um outro ser humano? Não é verdade? Essa essência, essa energia que está nessa semente. E eu acredito que é Deus. E esse conteúdo, pessoal, eu quero alertar vocês para transformar realmente as nossas vidas. Coisas que a gente não aprendeu, que a religião, as escolas, né, a sociedade implantou, colocou na nossa vida, enraizou na nossa mente, no nosso coração, para que a nossa vida seja uma vida limitada, uma vida pequena, uma vida, sabe, conforme a sociedade, conforme a religião molda.
E quando você descobre isso, quando você descobre esse segredo que está por detrás disso, essa essência divina que está dentro de nós, quando você acorda para isso, quando você começa a compreender isso, você vê que a todo tempo, a todo momento, nós fomos enganados nesse sentido. Que o poder exatamente estava realmente dentro de nós e a gente não se atentava. Ou seja, o diabo, com as suas setas, com as suas ilusões, fazia com que a gente se perdesse nesse foco. Tanto você pode ver, quando você foca em um sonho, realizar algum sonho, o que acontece? Começa a vir as dificuldades. As dificuldades, não. Como assim? Você mora numa comunidade carente. Como que você tem o sonho de ser um médico, um grande cirurgião? Não. Olha para a sua vida, olha para a sua família, olha para a sua situação financeira, olha para o seu país. Ou seja, essas setinhas é ele jogando na sua mente, aquele seu velho eu lançando. E aí você acaba acreditando nisso. E você dá ênfase para esse seu velho eu e acaba em detrimento ao seu outro eu, que é o seu espírito que está em ligação, divina ligação com Deus. E aí você dá mais ênfase para esse velho eu. E você acaba abandonando o seu sonho, abortando o seu sonho. E sendo que, ou seja, como eu falei para vocês, o diabo já está condenado. E aí ele quer dificultar ao máximo para que você não conquiste, para que você não chegue a entender os planos de Deus na nossa vida. E aí, de repente, ele também não quer que você vê esse conteúdo. Porque você sabe que você vê esse conteúdo, se você começar a colocar em prática esse conteúdo, você vai transformar a sua vida. Algo que ninguém te ensinou, você está aprendendo neste momento. Que eu não acredito, gente, que seja eu ou o Mateus aqui desenvolvendo isso. Eu creio que é um plano de Deus. Eu creio que é algo que Deus colocou dentro de mim. Assim como ele me fez, né? Que ele está dentro de mim. Então ele está colocando isso para fora para fazer com que as pessoas abrem seus olhos e abrem seus ouvidos para ficar mais atento, para não deixar se dispersar por essas setas malignas, essas coisas que estão buzinando no seu ouvido, para que você desista dos seus sonhos, desista de conquistar as coisas, a vida maravilhosa, extraordinária, abundante que Deus preparou para você. E você dá mais ênfase para essas sugestões malignas. Então, eu creio, por isso que eu estou ciente disso, gente, que esse conteúdo com certeza vai abalar algumas estruturas de crenças aí, mas eu estou pouco nichando, né? Assim como quando Jesus esteve aqui na Terra, ele foi condenado por esses religiosos, por esses falsos profetas que executaram ele, né? Então, quem sou eu, né? A se comparar com Jesus. Mas ele colocou essa fé, esse poder dentro de nós, de todos nós. E ele deu realmente essa autoridade para nós, para a gente desenvolver qualquer coisa na nossa vida. O Jesus mesmo falou que a gente faria obras até maiores que a dele. Ou seja, Deus falando isso, e as pessoas não entendem, não enxergam isso, gente, porque estão olhando com esses olhos do seu velho eu, ou seja, está chegando com os olhos de físicos, não estão chegando com os olhos espirituais. Passa a ver sua vida com os olhos espirituais, que você vai ver como que a sua vida vai se transformar. Então, o intuito desse conteúdo, gente, era para que vocês refletissem realmente nesse sentido, para onde está indo a sua vida, se a sua vida exatamente é algo que você sonha realmente, se a vida é a vida dos seus sonhos ou não. Se não é, o porquê, você tem que fazer essa pergunta. Você tem que questionar. A todo momento a gente não questionava, né? A sociedade, as instituições de ensino, as religiões. Normalmente as pessoas que questionavam, geralmente o que acontecia? Sofria, né? Perseguições, sofria algumas até condenadas à morte, algumas
era, era, digamos assim, era constrangida naquele meio, naquele ambiente, e era praticamente descartada, essas pessoas. Porque ela é tida como uma pessoa que afrontava a, as autoridades das religiões e das escolas, né? Então, ou seja, muitos foram executados, infelizmente, tentando isso. Muitos tentaram abrir os olhos da população e foram mortos. Mas jamais eles deixaram de tentar passar a mensagem deles. E o intuito, pessoal, desse conteúdo é nesse sentido. Eu sei que estou pronto, não tenho mais medo de nada, estou pronto para ser censurado, né, com esse conteúdo, mas Deus sabe do meu coração, Deus conhece o meu coração, conhece a minha alma, conhece os meus princípios e conhece exatamente a minha intenção. A intenção é de ajudar as pessoas, de fazer com que as pessoas acordem, com que as pessoas enxerguem o que elas estão fazendo na vida delas, né? E esse era o intuito desse conteúdo, pessoal. Eu espero, pessoal, que vocês reflitam, que vocês conte 1, 2, 3, respira fundo e faça essa reflexão, pessoal. Para onde está indo a sua vida? O rumo da sua vida é exatamente para onde você quer? Se não é, mude, transforme. Aproveite e use esse conteúdo para colocar em prática na sua vida. Faça um teste, pessoal, sem compromisso nenhum. Comece a praticar isso. Comece a colocar esse fundamento, esse princípio na sua vida. Coloque no papel para você ler todos os dias isso, meditar nisso e colocar em prática na sua vida. Essa palavrinha que Deus criou nós à imagem e semelhança dele. Então, vamos usufruir disso. Vamos colocar isso no coração e na nossa mente e vamos transformar a nossa vida. A gente, pessoal, não precisa de mais nada. Só essa palavrinha. Se você pegar só essa palavrinha da Bíblia e colocar em prática e colocar na sua vida, a sua vida vai se transformar. Não tem como transformar. Porque você não vai dar ouvidos para essas setinhas malignas, para essas conversinhas do seu velho eu, limitando você das coisas. Você vai estar sempre alimentado com essa força do seu outro eu, que é a ligação direta com Deus, e vai fazer com que você transforme a sua vida, não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão em seu contorno, dos seus familiares e amigos. E com certeza, gente, não tem porquê vocês vão ter uma vida de muita abundância. Tá bom, gente? Esse era o intuito, tá, que eu queria passar para vocês. E antes de mais nada, gente, como sempre, vamos fazer um momento de reflexão. Vamos lá, pessoal. E aí? Vocês têm Deus dentro de vocês? Reflita. Pare e reflita. Enxergue a sua vida. Comece a olhar agora com os olhos espirituais. Realmente você tem Deus na sua vida? Aí você fazer uma breve reflexão de todas de todos os exemplos da sua vida, de todas as áreas da sua vida, e você classifica uma delas, como que está a sua vida. Aí você vai ver realmente se realmente Deus está dentro de você, se está dentro dessas áreas da sua vida. Se com certeza você enxergar que, o casamento não está legal, a vida financeira também não está bom, vida profissional, minha carreira e etc. Se você vê que não está satisfatório, com certeza
com certeza absoluta, gente, vocês estão dando ouvido para setas malignas que estão colocando em você. Que você não é capaz, que você não tem condições, que você não nasceu para ser feliz, você não nasceu para ter sucesso, e etc, etc. Você está dando ouvido mais para isso. E eu acabei de passar para vocês um conteúdo. Ou seja, dá mais ênfase para esse outro eu. Quando você vir essas setinhas, de que a área da sua vida não está de acordo com o que você sonha, com o que você quer, você pode mudar essa situação. Né? E Deus, ele quer o quê? O seu melhor. Quer a sua plenitude em qualquer área da sua vida. E se alguma área da sua vida está deixando a desejar em alguma coisa, com certeza o problema não está em Deus, o problema está em você e como você como você compreende isso e como você coloca esses dois exemplos que eu dei para você para realizar aquela situação. Tá bom? Então, essa é a reflexão. Eu tenho certeza absoluta, gente, que se vocês colocar em prática isso, vocês vão ter resultado. E como eu falei anteriormente no começo do conteúdo, que era uma situação que eu estava há muito tempo para tocar, para passar para vocês. Eu levei alguns meses para realmente refazer esses meus pensamentos, refazer alguns conceitos para passar. E eu achei que a melhor forma era assim, gente. E eu sei que de repente pode haver uma discordância, pode haver uma como que eu posso dizer, uma não compreensão da mensagem que eu quero passar, gente. Mas do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, eu quero ajudar, pessoal. Meu intuito é esse. É ajudar as pessoas. Eu não quero causar mágoa, rancor e ódio em ninguém. Tá? Respeito todas as crenças, respeito todas as opiniões. Mas o que eu quero passar para vocês, que é a verdadeira ordem que Deus nos deixou, a verdadeira lei que Deus nos deixou, foi Ele ter feito justamente nós a imagem e a semelhança dele. Ou seja, para a gente conquistar qualquer coisa. Tirar a gente da escravidão e colocar na liberdade, na vida de liberdade. Para você deixar de ser escravo da sua vida medíocre, da sua vida de miséria, da sua vida num mundinho fechado, para buscar horizonte, buscar uma vida abundante e extraordinária, que com certeza Ele preparou para vocês no momento que Ele fez nós a imagem e semelhança dele. Tá bom, gente? Então capta essa palavra, coloque em prática na sua vida e você pode ter certeza que vocês vão ter muito, muito, muito sucesso. Tá bom, gente? Então, gente, esse era o conteúdo, pessoal, que eu queria passar para todos vocês. Eu tenho certeza absoluta que nós saímos de uma forma bem diferente da forma que a gente chegou nesse conteúdo. Com certeza com mais experiência, com a mente aberta, né, gente? Para conquistar coisas extraordinárias. Esse era o intuito, tá, desse conteúdo. E não me canso de dizer, pessoal, por favor, de vocês se inscrever no meu canal, dar um joinha nesse conteúdo, fazer comentários, pessoal. O feedback de vocês é importantíssimo. Vocês não têm ideia da importância do feedback de vocês no comentário desse conteúdo. E com certeza eu peço que vocês compartilhem com seus amigos e se inscreva mais uma vez no meu canal. Isso vai fazer com que o YouTube disponibilize, né, sugere esse vídeo para mais pessoas, as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Tá bom, gente? Fique com Deus, uma ótima semana a todos. Tenho certeza absoluta que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária, tá bom, gente? Um beijo em todos aí e um abração também. Fique com Deus, uma ótima semana a todos. Semana que vem, com certeza, estaremos providenciando um conteúdo bem relevante para todos nós. Tá bom, gente? Um abração. Fique com Deus.